O teclado junto com o mouse são a base da nossa comunicação com o computador. É principalmente deles que depende se o trabalho e o entretenimento que experimentamos na frente da tela serão confortáveis. Teclas travando, cliques duplos inesperados, switches barulhentos ou conexão caindo. Não desejo isso para nenhum de vocês. Por isso decidi testar mais um conjunto. A marca Deril possui uma ampla variedade de acessórios desse tipo. Para o teste, escolhi um teclado realmente compacto do tipo Hot Swap e um mouse leve com uma coloração bem chamativa. Aqui é o Powell e você está assistindo ao canal TechManiac HD. Seja bem-vindo. Este vídeo só é possível com o apoio da GVG Mall, uma grande loja de chaves para PC, Xbox, PlayStation e Google Play, onde você encontra de tudo, desde cartões presentes da Steam até softwares como Office ou Windows. Se você ainda está sofrendo com aquela mensagem irritante lembrando da necessidade de ativação, confira agora o segundo link que está na descrição. Você receberá a chave comprada em poucos minutos e só precisa colá-la nas configurações de ativação, o que não só vai legalizar sua versão do sistema, mas também permitirá que você faça a atualização para o Windows 11 sem problemas. O pacote Office você ativa e vincula a sua conta de forma igualmente simples, e com o código TMHD você recebe um desconto extra de 20%, que em ocasiões especiais e feriados pode chegar a 30%. Acesse o site e economize agora. A ousada escolha de cores fez o mouse chamar minha atenção. O modelo de hoje está disponível em 3 versões. O preto discreto com pontos que lembram estrelas, além disso, o rosa, também disponível no site do fabricante, mas vamos focar na versão que mais se destaca aqui. A própria caixa já revela o visual e as cores do mouse Deril A950. O fabricante na frente da embalagem revela os dados técnicos básicos, que estão ainda mais detalhados no verso. A maioria das informações que procuramos ao ter o primeiro contato com esse tipo de equipamento. Vamos então ao conteúdo do kit. É claro que se trata de um mouse multicolorido, mas dentro também encontramos uma estação de acoplamento na cor branca. Aqui também temos um cabo USB tipo C branco, de 1,5 m, revestido em malha. Ele é flexível como um cadarço, o que o torna ideal para mouses. Incluímos grips extras, adesivos perfurados para as laterais e botões principais do mouse. Como mencionei, o mouse, apesar de ter um formato simétrico e definitivamente clássico, revela sua origem gamer pela sua coloração. A cor azul na maior parte do corpo, 2 botões principais brancos. Além disso, temos aqui 3 botões adicionais. 2 ficam sob o polegar da mão direita e o do meio serve para mudar o DPI. Juntos, eles formam um detalhe amarelo muito interessante, dando ao conjunto uma vibe dos anos 80. Se isso não bastasse, os vários detalhes e inscrições na superfície dão a ela um caráter ainda mais agressivo. Talvez seja apenas uma questão de gosto, mas na minha opinião, as inscrições e as funções escritas aqui e ali são um truque estilístico interessante. Como esperado em produtos gamers, a iluminação RGB está presente. Felizmente, isso não foi exagerado. Independentemente da variante de cor, há alguns LEDs embutidos nas fendas sob uma faixa transparente de material plástico. Se você acha que RGB em um mouse é totalmente inútil, já adianto que neste caso, o fabricante encontrou um uso realmente bom para esse recurso. Pois é, cada nível de DPI tem sua própria cor, e você pode mudar isso de acordo com suas preferências. Por exemplo, azul para Windows, vermelho para Red Dead Redemption, azul claro combinaria mais com Fortnite e verde, por exemplo, para GTA V. Sua configuração favorita de DPI sempre onde você precisa. No entanto, vamos falar sobre o software mais tarde. Na parte de baixo do mouse também tem bastante coisa acontecendo. Aqui temos nada menos que 5 deslizadores de Teflon, dos quais 2 pequenos estão localizados bem ao lado do sensor central. Abaixo há um botão deslizante usado para mudar o modo de conexão. O botão ativa o emparelhamento Bluetooth e, ao lado dele, foi colocado um pequeno LED. Da etiqueta preta de identificação saem 2 contatos metálicos dourados usados para carregamento, e sob uma pequena tampa logo abaixo, o adaptador USB foi colocado de forma inteligente. Mouses gamer devem ter peso relativamente baixo. Em jogos rápidos, isso faz uma enorme diferença e afeta não só o cansaço da mão, dos músculos do pulso ou do antebraço, mas também a própria precisão. Especialmente durante uma sessão de várias horas. O modelo testado pesa 88 gramas,
Isso é pouco, embora entre os melhores mouses gamers sem fio existam alguns que pesam menos de 70 gramas, e aqueles perfurados, sem RGB e com baterias pequenas, chegam até a 50 gramas. Mas se olharmos para mouses típicos de escritório, como o Logitech MX Master, que pesa quase 3 vezes mais, fica fácil entender por que um mouse de 88 gramas será 100 vezes uma escolha melhor do que um pesado mouse de escritório. O mouse testado mede 123 mm de comprimento, 64 mm de largura e 39 mm de altura. O material utilizado aqui é agradável ao toque e o formato em si eu posso definir como universal. Os botões principais usam a tecnologia KBS 2.0. Embora o fabricante não tenha revelado exatamente quais switches foram usados aqui, sabemos apenas que eles têm uma durabilidade de 50 milhões de cliques. Nesta tecnologia, a transferência do movimento da carcaça do botão grande para o switch foi resolvida de forma diferente. A alavanca do mecanismo é definitivamente mais longa do que na maioria das construções desse tipo, o que resulta em uma força menor necessária para ativar o switch e, consequentemente, o som dele é mais suave. Aliás, ouçam por si mesmos. Embora o mouse seja descrito como sem fio, na verdade ele pode funcionar tão bem com fio. Muitas pessoas ainda acreditam que a comunicação sem fio não é rápida o suficiente, e isso é apenas parcialmente verdade. Felizmente, existe um software especial que nos informa com que frequência os dados são enviados ao computador. Um mouse de escritório típico alcança cerca de 120 Hz. O modelo A950, quando conectado via Bluetooth, mantém em média 135 Hz, chegando até 150 Hz. Por outro lado, com a conexão sem fio usando o dongle dedicado, a taxa de atualização chega perto de 1000 Hz. Com a conexão via cabo, é praticamente a mesma coisa, então só o Bluetooth fica pior aqui, mas isso não é tudo. A comunicação via Bluetooth tem mais uma desvantagem. Nesse caso, ficamos limitados à taxa de amostragem do sensor nas resoluções de 800, 1200 e 1600 dpi, enquanto as capacidades máximas do mouse chegam a 12.000 pontos por polegada. Mas vamos falar sobre a bateria. 930 mAh resultam em 120 horas de uso, mas isso se refere à conexão Bluetooth. Usando o adaptador dedicado, esse tempo cai para 48 horas, mas aqui destaco que se trata de uso contínuo. Parece pouco, mas se jogarmos 3 horas por dia, podemos carregá-la uma vez a cada 2 semanas. No entanto, neste modelo, o próprio ato de carregar chega a ser um prazer. Conectar o cabo USB, mesmo do tipo C, ainda não é uma das atividades favoritas, mas colocar o mouse na estação de carregamento é algo satisfatório. Especialmente quando o campo magnético nos ajuda a encaixar corretamente, essa forma de carregamento é mais conveniente e, sem dúvida, muito mais estética. A estação é alimentada por USB-C, mas na frente há uma porta do tipo A, que pode ser usada como um hub para conectar qualquer outro dispositivo. Mas nada impede que você coloque ali o receptor do mouse. Só não sei por que essa porta foi instalada aparentemente de cabeça para baixo. Não é só a inscrição no receptor que fica de cabeça para baixo. Tudo que conectarmos ali também ficará invertido. Parece um descuido do fabricante. Na parte de baixo da estação, há 2 pés adesivos protegidos por uma fina película. Graças a eles, podemos fixar a base na mesa. Também há um botão aqui. Ele ativa ou altera o modo de iluminação da base. Isso complementa o estilo da iluminação do mouse e ilumina a superfície da mesa. O conjunto todo fica realmente elegante. O mouse repousando na base fica bem destacado e sempre pronto para o uso. Inicialmente, tive a impressão de que a base era leve demais ou que os ímãs eram fortes demais, mas na verdade, ao segurar, basta incliná-la levemente para algum lado, o que quebra a força do ímã e deixa a base no lugar. Vamos então para o software dedicado. Na primeira aba, podemos alterar a função de qualquer botão. Eu mesmo não vejo motivo para mudarmos a função do botão esquerdo ou direito, mas o restante com certeza. Os botões 4 e 6 eu configurei para alternar entre as áreas de trabalho virtuais no Windows. Em uma, você trabalha ou faz lição de casa. Na outra, faz algo completamente diferente. Um clique e você tem um espaço de trabalho totalmente diferente. No botão 2, eu tenho o perfil multimídia. Os botões sob o polegar servem para ajustar o volume.
Apertando a rodinha, eu pauso a música, e aquele que originalmente era para mudar o DPI, eu configurei como próxima faixa. E sabe de uma coisa? É super, mas super prático, mas as funções do software não param por aí. Também podemos definir um parâmetro para evitar cliques duplos acidentais. Debounce, ou seja, o tempo de leitura entre as ativações consecutivas do switch, e essa configuração também será salva automaticamente para o programa atual. A segunda aba serve para configurar o sensor. Derju A950 utiliza o chip AIM-WL. É difícil encontrar qualquer informação sobre ele, mas comparando os parâmetros e o modo de funcionamento, parece ser uma cópia do sensor PMW3360, que é uma das melhores opções atualmente no mercado. A distância mínima para o funcionamento da leitura do sensor, chamada de LOD, pode ser ajustada nos níveis 1 ou 2. A velocidade de operação é boa, 7,6 metros por segundo, e a aceleração é de 35 G. Se quisermos, podemos reduzir a quantidade de níveis de DPI que podem ser alternados. Aliás, eu mesmo acho que não vale a pena ultrapassar o valor de 2000 DPI, também não poderiam faltar as configurações de iluminação do mouse. Temos à disposição 6 opções de iluminação pré-definidas, que podem ser modificadas alterando a cor. Aqui também podemos definir o tempo de suspensão da iluminação, a velocidade de transição, a mudança de cores e ativar a opção de desligar o RGB quando o mouse estiver em movimento. Gostei muito dessa função. A iluminação é reativada quando nenhum movimento é detectado. Afinal, quando estamos usando o mouse, cobrimos quase toda a iluminação, então para que ela serviria nesse momento? Essa função permite aumentar significativamente o tempo de duração da bateria. Agora vamos ao segundo protagonista do teste, o teclado. IK86 Trinity GTR é uma variante mais avançada. A versão básica deste modelo tem menos opções de conexão com o PC-PCI e vem apenas com um conjunto de teclas bicolor. O que temos nesta caixa é uma peça totalmente preta. O fabricante incluiu pictogramas na embalagem para explicar as principais funções. No conjunto, há um teclado, um cabo combinando na cor com cerca de 2 metros de comprimento, terminado com um conector USB-C. O adaptador para conexão rápida sem fio é semelhante em tamanho e aparência ao do mouse. Também há o Kickup e o Switch Puller, que é uma ferramenta que permite remover a tecla e possibilita retirar o switch do socket. O manual em formato de livreto está em inglês. Vale a pena dar uma olhada, pois o teclado do Dario esconde alguns atalhos de teclado úteis. Como pode ver, todo o conjunto é inteiramente preto, da carcaça, passando pelas teclas, pelo slider até os pés. Também há a versão branca do teclado, com switches azuis ou vermelhos, como neste caso. O layout e o tamanho do teclado não mudam entre as versões. Ergonomia é um conceito relativo, pois depende em grande parte das preferências da pessoa que usa o teclado. Algumas pessoas preferem uma posição mais plana, enquanto outras preferem uma inclinação maior. Alguns são fãs de perfil baixo, enquanto outros são grandes admiradores de teclas com curso alto. Aqui temos teclas tradicionalmente altas e o ângulo delas pode ser levemente ajustado. A questão dos apoios responsáveis pela inclinação foi resolvida de forma bastante engenhosa. Essas de baixo são borrachas fixas que reduzem o deslizamento do teclado. Mais perto da parte de trás, há 2 blocos quadrados com acabamento emborrachado, que escondem ímãs dentro. Basta girar o bloco 1/4 de volta e o ímã vai mantê-lo na posição inclinada. Pelo que vejo, a inclinação passa de 5 para cerca de 7 graus. Este teclado pertence à categoria dos compactos, ou seja, sem muitas teclas. O layout é o típico 60%, enquanto normalmente estamos acostumados a ter 108 teclas aqui, temos apenas 61. Foi removida a seção numérica, a fileira superior de teclas de função e até mesmo o bloco com os botões Insert, Delete, Page Up e Page Down. Além disso, as setas direcionais foram integradas ao restante das teclas. Ao optar por esse layout, você precisa ter certeza de que ele vai te agradar. O teclado foi projetado pensando em jogos, e é para isso que ele serve. Por outro lado, para trabalhar com contabilidade, ele não serve para nada. Perceba que nos teclados do tipo 60% nem sequer existe a seção de teclas F, então para atualizar uma página da internet é necessário segurar a tecla FN. As teclas direcionais também têm aqui uma função secundária, o que é muito irritante ao trabalhar com texto. No entanto, existe uma alternativa. Ao segurar FN junto com a tecla O, mudamos o modo padrão justamente para as setas direcionais. Pode ser meio chato, mas o motivo pelo qual tantos jogadores escolhem um teclado do tipo 60 é simples.
Esse corte no tamanho te dá mais espaço para mover o mouse, o que é o mais importante. As próprias keycaps, ou seja, as tampas das teclas, são feitas com a tecnologia de dupla injeção. A superfície preta de ABS é preenchida por dentro com um material transparente. Dessa forma, a marcação principal na tecla deixa passar a luz do LED colocado sob a parte superior do switch. Marcações extras como F1 já vêm impressas no topo da tecla, por isso não são retroiluminadas. Debaixo do keycap está o switch, que é responsável por registrar o pressionamento da tecla. Darius usou aqui sua própria versão de switches do tipo RED, ou seja, switches lineares e silenciosos. Eles também se caracterizam por um funcionamento suave e exigem uma força mínima para serem ativados. Basta apenas 45 gramas. Para comparação, o switch azul barulhento da mesma fábrica já exige 65 gramas de pressão. Se não temos o hábito de pressionar as teclas até o fundo, o som aqui é realmente suave e tudo funciona de forma extremamente fluida. A ativação do switch ocorre a uma profundidade de 2 mm. As teclas mais longas possuem estabilizadores adicionais com uma construção cruzada semelhante à dos próprios switches, o que faz com que até a barra de espaço tenha uma força de pressão uniforme em toda a sua superfície. A principal vantagem aqui é poder remover facilmente os switches individualmente. Apesar de o fabricante informar uma durabilidade de 50 milhões de pressionamentos, se algum deles apresentar defeito, podemos substituir qualquer switch por conta própria, sem a necessidade de soldar na placa de circuito impresso do teclado. O custo de um similar geralmente é de alguns poucos watts ou até menos, se procurarmos diretamente com um fornecedor chinês. Um procedimento simples permite que aproveitemos o produto por mais tempo e, se nos cansarmos do funcionamento dos switches atuais, temos a possibilidade de trocar todo o conjunto por outro, com uma característica de funcionamento completamente diferente. Também é óbvio que um teclado gamer precisa suportar rollover completo N-Key, o que basicamente significa que você pode pressionar praticamente todas as teclas ao mesmo tempo, e elas serão reconhecidas corretamente pelo sistema operacional. Para os teclados de membrana comuns, esse número varia de 3 a 5 teclas, por isso eles não são adequados para jogos. O teclado, assim como o mouse, funciona em 3 modos de comunicação: cabo, Bluetooth e receptor USB. O modelo EK861 GTR da Deril utiliza Bluetooth na versão 3.0 para compatibilidade com dispositivos mais antigos e o novo padrão 5.0. Com ele, é possível parear até 2 dispositivos independentes. O software para esse teclado é totalmente opcional, já que a maioria das funções está disponível diretamente através dos atalhos de teclado, então não há necessidade de se aprofundar muito nisso. Mas é preciso mencionar a bateria. A bateria de 1900 mAh, no modo de iluminação total, permite até 16 horas de uso. Reduzir o brilho ou desligar o RGB aumenta bastante esse tempo, sem precisar se preocupar com descarregamento desnecessário da bateria. Após 5 minutos de inatividade, a iluminação será desligada. Quando a bateria estiver fraca, a tecla escape ficará iluminada em vermelho para nos avisar. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a tecla Escape ficará iluminada em verde. Tanto o teclado quanto o mouse oferecem uma qualidade muito boa em relação ao preço. O teclado mecânico compacto EK861 proporciona uma experiência de digitação agradável e, acima de tudo, é muito fácil de modificar. É realmente um ótimo ponto de partida acessível para qualquer fã de customização de teclados. O mouse azul e branco com elementos amarelos é, sem dúvida, muito chamativo. Em casa, eu realmente gosto de usá-la. Infelizmente, um design tão chamativo não funciona em todas as situações e lugares, por isso, levo a versão preta para o trabalho no escritório. Essa já tem uma aparência bem melhor e, apesar da iluminação RGB ativa, não incomoda ninguém que esteja de terno. Ela é discreta, quase diria normal, mas comparada ao meu mouse de escritório, usar essa é 1000 vezes mais agradável. Afinal, ela possui um sensor e switches que não ficam atrás de modelos gamers muito mais caros, rápidos e responsivos. O conjunto funciona muito bem não só para jogar na escrivaninha, mas também quando à noite quero relaxar confortavelmente no sofá em frente à tela grande da TV. O tamanho faz com que eu possa usar esse conjunto facilmente, até mesmo em uma pequena mesinha dobrável. É claro que a excelente e rápida comunicação sem fio faz com que jogar do sofá seja uma experiência incrivelmente agradável.
E você provavelmente vai perguntar agora, ok, mas tem alguma coisa aqui que me incomoda? E eu vou responder que sim, claro. Embora não seja nada muito sofisticado, no caso do teclado eu só posso reclamar dos keycaps feitos de plástico ABS, que é mais suscetível ao desgaste do que o PBT. Com o tempo, eles podem simplesmente começar a ficar brilhantes. Embora, se você pensar bem, já que toda a mágica desse teclado está justamente na customização, algumas pessoas mais cedo ou mais tarde vão acabar decidindo modificá-lo completamente. A distribuição oficial do teclado e mouse está nos links abaixo. Se quiserem, tenho um cupom de 15% de desconto para vocês. Basta acessar a página do produto e, mesmo sem criar uma conta, no campo de descontos digite TMHD. Após aplicar, o preço será reduzido. Todos os 3 produtos foram pedidos justamente pelo site WZ Future e chegaram para mim, aqui na Irlanda, em pouco mais de 2 semanas. Se você quiser ver mais dos meus conteúdos, acesse o site www.techmaniahd.pl, onde tudo está lindamente organizado e você vai encontrar facilmente o que mais te interessa. Da minha parte é isso. Até a próxima!